Aleluia! Hoje é 6 de julho, Mateus capítulo 23, o próprio Jesus diz: vocês não entrarão no céu e vocês fecham as portas para aqueles que querem entrar. Vocês fazem orações longas para enganar as viúvas, para roubar, né? E depois ele diz: vocês são cegos guiando a outros cegos. Quantos líderes nos tempos de hoje estão causando escândalos terríveis, prostituição, pedofilia, roubo, assalto? E isso tudo não está impedindo que pessoas sejam salvas? Isso não é fechar a porta para a entrada do céu de muitas pessoas? Quantas pessoas não querem mais nem saber ouvir falar de igreja e de liderança e de pastores? Meus amados, é o que está acontecendo nesse tempo. Então, por isso mesmo, cada um de nós que somos cristãos, temos que fazer de tudo para fazer a diferença no meio desses que estão corrompidos, no meio desses que causam escândalos. Vamos buscar a face do Senhor. Vamos ser, como diz a palavra, andar como Jesus andou. Aí Jesus vem e pega mais pesado dizendo: vocês fazem orações longas para enganar, para roubar os bens das viúvas, e vocês serão cobrados muito mais ainda duramente. Você vê que no dia de hoje é a mesma coisa. As pessoas criam grandes mensagens, elaboram algo onde você tem que entregar tudo o que você tem. Entregue o seu Isaac. Você por acaso é Abraão para entregar o Isaac? Você vai entregar tudo e Deus vai abrir a porta. Como se Deus estivesse preocupado com os bens de alguém. E outros, se achando, digamos assim, inocente, vou logo dizer assim, pensam que podem comprar a Deus dando alguma coisa. Quando na verdade o que Deus mais quer de nós é um coração quebrantado e contrito. E Jesus chama esses também de cegos guiando a outros cegos. Porque esses que estão pregando essas mentiras, eles mesmos não sabem nem para onde vão. Porque vivem na mentira e no engano. Então siga a palavra de Deus, viva o Evangelho. E estes mesmos dão propósito, dão desafios para as pessoas, coisas que eles mesmos não fazem. A maioria dos pastores, vou dizer de novo, a maioria dos líderes não são dizimistas, são infiéis, roubam a Deus. Mas obrigam, impõem, determinam que os outros têm que ser fiéis ao Senhor. E depois essas mesmas pessoas que entregam tudo, fazem de tudo nessas obras, nesses vulgos ministérios, depois se decepcionam com Deus, porque a porta não abriu, porque o milagre não veio, porque as coisas não aconteceram. Aí eu lhe digo, não se cumpre o que Jesus disse? Eles não vão para o céu, a maioria desses líderes, e fecha a porta para quem quer entrar. As pessoas se decepcionam com Deus, é porque não aconteceu. Eu dei o carro, eu dei a casa, eu dei tudo que eu tinha. Mas por que você não deu o seu coração com fidelidade ao Senhor? Isso daria certo. E como pregamos nesse domingo, mas tem cristãos por aí que não precisam, digamos assim, ver os maus exemplos dos pastores e dos líderes. Eles mesmos fecham as portas para eles mesmos. E fecham as portas dos céus para os seus próprios milagres, suas próprias bênçãos. O que eles querem, eles fecham as portas para si mesmo. Por quê? Porque não têm vida de santidade, porque não se consagram ao Senhor, porque não são dedicados às coisas de Deus, porque não têm prazer de buscar ao Senhor. E digo de novo, por qualquer coisa deixam de buscar ao Senhor, por qualquer coisa deixam de ir no culto, por qualquer coisa deixam de orar, por qualquer coisa deixam de santificar, por qualquer coisa deixam de ser fiéis dizimistas e ofertantes em suas igrejas, por qualquer coisa negam a Cristo, rejeitam o Evangelho, duvidam de Deus, por qualquer coisa. Quem é que dá desculpa porque está doente no trabalho? Quem é que diz que não vai trabalhar porque o pé está doente, porque a cabeça está doendo, porque está com febre, porque está enfrentando alguma luta em casa, porque perdeu isso, porque perdeu aquilo outro? Quem dá desculpas? Quem liga para o trabalho para dizer: hoje eu não vou porque eu não senti vontade de ir, hoje eu não quero ir? Eu acho que ainda mais eu digo, isso me incomoda tanto. Imagina Deus, alguém chegar e dizer: hoje eu não senti vontade de ir na igreja, hoje eu não senti vontade de orar, hoje eu não senti vontade de ler a Bíblia, hoje eu não senti vontade de estar adorando. Agora imagina se Deus chegasse cara a cara. Mas aí eu vou dizer, eu creio que é Deus que está mandando falar isso aqui. Se Deus chegar para alguns e dizer: eu também não estou com vontade de te abençoar hoje, de ter misericórdia de ti, de abrir a porta, de fazer milagre. E aí, o que você faria? Então é bom sempre protelar, servir ao Senhor? E acrescento, e quem vai ligar para o seu patrão, principalmente o trabalho, alguma faculdade ou uma escola, quem vai ligar para dizer: está frio, está chovendo, está calor?
Ah, eu estou aqui debilitado, estou cansado, estou com enxaqueca, eu estou assim, eu estou... Quem é que vai ligar para fazer isso? Mas por que com Deus é diferente, queridos? Então não arranje desculpa para nada, para servir, para buscar, para trabalhar no reino. Eu estou falando direto isso. Porque não vai precisar de ninguém para fechar as portas para você. Tem pessoas que estão fechando a porta para si mesmo. E por outro lado digo, nem depende de pastor estar andando errado, de pregador estar andando errado, de fazer isso, aquilo, outro. A questão de todos nós é que cada um de nós temos que buscar ao Senhor e andar segundo a vontade de Deus, andar em santidade, servir, trabalhar no reino, se lançar na obra do Senhor, buscar ao Senhor com toda a força, todo o entendimento, toda a alma, todo o coração. Assim nós seremos abençoados. E até digo, meus amados, se alguém cai porque um pastor caiu, se alguém se desvia porque um pastor criou escândalo, se alguém comete algum pecado, algum erro porque viu o pastor fazendo isso, aquilo outro, o líder, o pregador do evangelho, ah, eu vou fazer isso porque eu vi o pastor fazendo, ah, eu fiquei fraco na fé porque o pastor caiu, porque o pastor se desviou, porque o pastor... Meu irmão, pelo amor de Deus, então a sua fé, a sua vida está apoiada nesse líder, nesse pastor, nesse pregador, nesse bispo, nesse apóstolo. Então a sua fé não está alicerçada em Cristo. O nosso alvo é Cristo. A nossa vida deve estar pautada em Cristo. Nós devemos estar firmados na rocha que é Jesus Cristo. Pode cair quem quiser cair, pode se desviar quem quiser se desviar. Quem quiser ficar na prática do pecado, que fique, dependente de quem se perde no meio do caminho, se desvia, que causa escândalo, que leva outros a pecar, que leva outros a se desviarem, que fecha a porta do céu para muitos outros. Faça o seu caminho diante do Senhor, andando em santidade, andando em temor, em fidelidade. Eu tenho feito isso há 35 anos, eu estou sempre subindo a este monte para que Deus não permita com que eu não caia nunca, eu não quero cair nunca, não vou cair nunca, em o nome do Senhor Jesus. E se você assim proceder, buscando, servindo ao Senhor com fidelidade, com temor, com integridade, se dedicando cada vez mais às coisas do reino, se jogando, tendo prazer de estar diante do Senhor, o Senhor sempre te manterá de pé e te fortalecerá e abençoará e te prosperará em tudo.